2 brasileiros de 35 e 19 anos morrem em diferentes acidentes de trânsito na Flórida. Companhia aérea norte-americana anuncia voos diários do Rio de Janeiro para Nova York e Atlanta. Estados Unidos fazem alerta a viajantes que vão ao Brasil por causa de contaminações por vírus. Ginastas brasileiras viajam juntas para a Disney e vídeo em karaokê vira sensação na internet. E a gente mostra que um aplicativo brasileiro de inteligência artificial foi nomeado como o melhor do mundo. Com sede nos Estados Unidos e mais de 50 milhões de usuários mundo afora, o aplicativo foi levado ao ar em 2019 e recentemente foi eleito por uma das gigantes do setor de tecnologia como aplicativo do ano. Olá, boa noite. Boa noite. A comunidade brasileira no sul da Flórida lamenta a morte de 2 brasileiros em acidentes graves de trânsito nos últimos dias. As vítimas tinham 35 e 19 anos de idade. A Cone Rocha tem os detalhes dessas tragédias. O paulista Felipe Moraes, ciclista de 35 anos, morreu após ser atropelado na cidade de Boca Raton no dia 15 de dezembro. O brasileiro estava andando de bicicleta quando foi atingido por um carro e arremessado. Felipe não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Ele estava nos Estados Unidos há 8 anos. Este foi o segundo brasileiro a morrer vítima de um acidente só neste mês. No início de dezembro, Júlio Mendes de Silva, de 19 anos, morreu após uma colisão entre 2 veículos na cidade de Deerfield Beach. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas também não resistiu. O brasileiro era de Minas Gerais e morava nos Estados Unidos há 5 anos. As autoridades americanas seguem investigando as circunstâncias dos 2 acidentes. O presidente eleito Donald Trump defendeu a elevação de tarifas externas e citou o Brasil como exemplo de uma nação que precisa de taxas mais altas. Isso indica que, quando tomar posse, o republicano deve repetir o que fez no primeiro mandato e elevar os preços das importações brasileiras. It's an honor to be with you. Em um pronunciamento em Mar-a-Lago, Donald Trump defendeu suas propostas de elevar tarifas para produtos estrangeiros e disse que essa será uma resposta aos países que taxam as exportações norte-americanas. Ao citar exemplos de nações que teriam tarifas elevadas, o republicano falou em Brasil e Índia, dizendo que quem taxar os Estados Unidos vai ser taxado de volta. Ele disse que essas tarifas farão dos Estados Unidos um país ainda mais rico. Foi importante o presidente Trump mencionar o Brasil, para que fique claro para nós que nós estamos no radar dos países que ele entende que tem um desequilíbrio tarifário. No entanto, eu destacaria algumas coisas. A primeira delas, e a mais importante, é que eu pessoalmente não acredito que os produtos que possam impactar na inflação americana serão tarifados. É lógico que a gente não sabe em relação ao Brasil quais podem ser essas exceções, mas eu vou usar como exemplo o Canadá. Os Estados Unidos é um grande importador de petróleo do Canadá e certamente esse é um dos produtos que eles não vão querer taxar para não provocar um processo inflacionário. E eu mencionei o Canadá porque o Trump também já entrou em teórico desgaste em relação a esse tema tarifário com o país vizinho. Questionado sobre o impacto inflacionário da imposição de novas tarifas, Trump lembrou que em seu primeiro mandato elevou uma série de tarifas e que esse movimento não aumentou a inflação. No último mês, Donald Trump já havia ameaçado o Brasil e outros países do BRICS com taxas de 100% caso o bloco avance na criação de uma moeda própria. Eu acho que a gente vai ter que ficar atento e toda a diplomacia comercial do Brasil tem que entrar em ação para encontrar as oportunidades que, mesmo com uma eventual tarifa, ainda assim o país passe a ter oportunidades. A gente não sabe dizer ainda os setores, mas é certo que alguns produtos devem ficar mais caros vindo da China do que vindo de outros países, como por exemplo o Brasil, o que pode se transformar numa tremenda oportunidade para nós.
O FBI, a Polícia Federal norte-americana, está advertindo a população contra apontar lasers para drones. É que depois dos misteriosos objetos voadores que têm sido avistados em muitas regiões aqui do país, aumentou o número de pessoas usando laser contra as aeronaves. Muitas pessoas acham que assim podem abater esses objetos voadores. O problema, segundo as autoridades, é que esses lasers podem causar acidentes. Inclusive se afetarem pequenos aviões que estejam passando pela região. O FBI denuncia que aumentou o número de pilotos que estão sendo atingidos nos olhos por lasers e isso cria uma situação potencialmente perigosa. O caso dos drones misteriosos segue agitando o país, com avistamentos em pontos críticos em mais de 7 estados. O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca disse que os investigadores ainda estão verificando cerca de 100 aparições, mas que até agora não há sinais de qualquer atividade ilegal. Depois do intervalo, Brasil se torna o segundo maior produtor de biocombustível no mundo. E a gente mostra que após identificar a atiradora de uma escola de Wisconsin, a polícia busca pistas sobre a premeditação do crime. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, anunciou que o nosso país vem se destacando mundialmente na produção desse ouro negro. O último ranking apontou que o Brasil é o segundo maior produtor de biocombustível e o 8º de petróleo. Por causa disso, pela primeira vez na história, o Brasil vai fechar o ano com esse combustível fóssil como principal produto de exportação. O nosso país exportou 42 bilhões de dólares de petróleo até novembro deste ano, à frente da soja e do minério de ferro brasileiro. A projeção para o ano que vem também é animadora. O Brasil deve produzir 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. China e Estados Unidos são os principais compradores do nosso petróleo. Olha só o que um analista falou sobre esse assunto para a gente. A produção de petróleo brasileira ela vem crescendo ao longo dos últimos anos. Isso é fruto majoritariamente dos investimentos feitos no pré-sal ali pela Petrobras. A companhia vem colocando novos navios FPSOs, que são estruturas para aumento da retirada de petróleo do polígono do pré-sal. Então, a nossa expectativa, dados os números passados pela principal petroleira aqui que opera aqui no Brasil, é de que esses números possam ser maiores de 2025 até 2028, subindo aí cerca de 200 mil barris por dia, a depender das condições que o mercado e as operadoras conseguirem atingir, mas é possível que o Brasil chegue ali até 3,2 milhões de barris de petróleo ao dia, o que seria aproximadamente ali 3% da produção global do petróleo. A mulher que chocou o mundo ao conseguir viajar de forma inédita e clandestina de avião de Nova York para Paris voltou a aprontar. Dessa vez ela foi presa tentando sair dos Estados Unidos em um ônibus com destino ao Canadá. A mulher foi presa pela segunda vez. A russa Svetlana Dali, de 57 anos, que é residente permanente nos Estados Unidos, foi presa em flagrante dentro de um ônibus. As autoridades disseram que a mulher arrancou a tornozeleira obrigatória e tentou fugir para o Canadá. Ela estava usando o equipamento eletrônico policial desde 5 de dezembro, quando foi liberada da prisão após uma audiência no Tribunal de Justiça. Svetlana tinha sido detida sob acusação de viajar de forma clandestina em um voo internacional de Nova York rumo a Paris, na França. Em novembro, a mulher conseguiu burlar toda a segurança e os agentes de viagens de forma inédita no aeroporto de Nova York. Ela entrou no avião sem ticket, sem passaporte e sem que ninguém percebesse. Foram as aeromoças que desconfiaram e descobriram a intrusa no voo. As falhas no sistema de segurança do aeroporto JFK preocuparam as autoridades, que abriram uma investigação. Svetlana vai ser levada novamente ao Tribunal do Brooklyn hoje à noite para responder pela violação de liberdade condicional.
Em Madison, Wisconsin, a polícia segue tentando desvendar as motivações para o massacre a uma escola nesta segunda-feira. Enquanto isso, professores e comunidade se unem em solidariedade às vítimas, seus familiares e sobreviventes de mais essa tragédia. O dia de hoje amanheceu com um memorial às vítimas na frente da escola. Ao longo do dia, milhares de pessoas foram até lá prestar homenagens. Enquanto isso, a polícia segue trabalhando para entender as motivações do massacre à escola privada cristã. Buscas estão sendo feitas na casa da adolescente de 15 anos, que ontem disparou contra os colegas e professores, matando ao menos 2 pessoas e deixando 6 feridas, a maioria com gravidade. Após cometer o crime, a adolescente tirou a própria vida, usando a mesma arma. O xerife da cidade disse que encontrou um manifesto postado por uma amiga da atiradora, o que indica o planejamento do crime. Investigadores dizem que não há indicativos de negligência por parte dos pais da jovem. A diretora da escola reuniu professores e funcionários para uma roda de oração em nome das vítimas e dos sobreviventes. Hoje ela disse que todos estão unidos em restabelecer a segurança e a saúde mental das crianças que testemunharam as cenas de horror. I was getting ready for lunch, so it was basically lunchtime. And then I just heard sobbing and there was a teacher and she was screaming like, "Ah, my leg, help, help." I was really scared and I was really sad. No Novo México, um adolescente de 16 anos foi preso, acusado de matar 4 membros de sua própria família. De acordo com a polícia, foi o próprio jovem quem ligou para o 911 depois de cometer o crime. Ele disse ao atendente de forma calma o que havia acabado de fazer. Quando a polícia chegou à casa da família, ao sul da cidade de Belen, o jovem se entregou sem resistir. As vítimas estavam em diferentes cômodos e a arma do quádruplo homicídio foi encontrada na mesa da cozinha. Segundo a polícia, os mortos são 2 adultos de 42 e 35 anos e 2 jovens de 16 e 14. Seriam os pais e os irmãos do assassino. O atirador segue sob custódia e deve responder como adulto por 4 assassinatos em primeiro grau. No próximo bloco, o governo dos Estados Unidos faz alerta a viajantes que vão ao Brasil por causa de contaminações por vírus. E atenção, a partir de 20 de dezembro, Rio de Janeiro terá voos diários para Nova York e Atlanta. Na contagem regressiva para o Natal, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, emitiu um alerta para quem está pensando em viajar para a América do Sul. Principalmente o Brasil. O nosso país aparece na lista de países de risco por causa de doenças que estão ativas. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. O Brasil aparece como um país de risco para uma série de doenças. As autoridades estão orientando os viajantes a se vacinarem para chikungunya, hepatite A e B, malária, sarampo, febre amarela e tifoide. O CDC lembra que outras doenças sem vacinação estão ativas no nosso país e pede para que as pessoas tomem cuidado com os mosquitos que podem transmitir dengue, zika e oropouche. Este último vírus, o alerta principal é para quem vai para o Espírito Santo, onde há um surto da doença. A principal preocupação das autoridades é com as mulheres grávidas. O CDC afirma que gestantes devem reconsiderar viagens que não sejam essenciais, já que o oropouche pode afetar o desenvolvimento do feto. Em geral, os sintomas da doença começam de 3 a 10 dias após a picada e duram de 3 a 6 dias. Os contaminados podem sentir dor de cabeça, febre, dores musculares, rigidez nas articulações, náusea, vômito, calafrios ou sensibilidade à luz. Casos graves podem levar a meningite e até a morte. A agência norte-americana emitiu recomendações para todas essas doenças, o que indica risco baixo, mas existente, menos para o oropouche, que está como alerta nível 2 no site do CDC, que significa perigo e precaução. Além do Brasil, vários outros países da América do Sul também foram citados. Esse alerta é extremamente importante não só para os viajantes, mas para as pessoas que moram no Brasil. A gente está falando de doenças que são emergentes ou reemergentes, sensíveis ao clima, onde a gente pode ter um aumento do número de casos em decorrência das chuvas que ocorrem principalmente nesse período do verão, e a gente vai ter uma proliferação maior do mosquito
transmissor dessas doenças, ocasionando um aumento do número de casos dessas doenças. Principalmente agora no Brasil, há uma preocupação muito grande com a febre do Oropouche. Já alguns casos fatais foram identificados e uma morte fetal, ou seja, de transmissão vertical, o que faz com que a gente tenha ainda que ter mais cuidado com as mulheres grávidas, né, que podem ter seus fetos e seus bebês afetados pelo vírus que causa a febre do Oropouche. E seguindo nesse tema viagens, a gente trouxe dicas para famílias que ainda querem viajar nesta temporada de férias. Principalmente para quem quer levar muita coisa na bagagem de mão no avião. A gente explica com o que você pode ou não embarcar. As férias de final de ano são as mais maravilhosas e também as mais difíceis para a família, que precisa pensar em todos os detalhes para evitar que o passeio vire um pesadelo. E com um número recorde de viagens de avião esperadas para esta temporada, é bom tomar todas as precauções para não perder o voo. If you are checking a bag, I would get to the airport at least 2.5 hours early. A primeira dica da especialista para as famílias é: chegue cedo ao aeroporto com mais de 2 horas e meia de antecedência para poder despachar as malas e depois se prepare para longas filas de espera. Se tem dúvidas do que pode levar na bagagem de mão no avião, fique atento. Pode levar mamadeira com leite de 3,4 ounces para crianças. Pode levar presentes no avião, mas o TSA recomenda colocar em sacolas e não embrulhar para que os produtos possam ser verificados. Brindes com água dentro, como globo de neve, por exemplo, maior que bola de tênis, precisam ser verificados. Melhor despachar na mala. Alimentos sólidos, como tortas, chocolates e doces, podem ser levados a bordo. Itens líquidos, como bebidas, não. Melhor despachar. Se tiver remédio, como xarope, precisa ser verificado. O TSA lembra que os itens com líquidos na mala de mão são independentes. Cada um precisa ter no máximo 3,4 ounces. Com tudo pronto e checado, boa viagem! E vão começar as tradicionais rotas aéreas sazonais do Rio de Janeiro para Nova York e Atlanta. Os voos vão começar a operar no dia 20 de dezembro através de uma empresa aérea norte-americana. As viagens serão diárias, com aviões de grande porte com capacidade para 200 passageiros. Essas rotas sazonais foram criadas para comportar a alta demanda de turistas brasileiros que querem vir aqui para os Estados Unidos neste final de ano. Essas viagens diárias vão durar de dezembro até março do ano que vem. Depois disso, serão suspensas. Só vão voltar no final de 2025, novamente em dezembro. A seguir, ginastas brasileiras viralizam em bar de karaokê em Orlando, na Flórida. E a gente mostra que um aplicativo brasileiro de inteligência artificial foi nomeado o melhor do mundo. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. O brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi coroado o melhor jogador do mundo de 2024. O prêmio foi entregue hoje pela FIFA em Doha, no Catar. Essa foi a primeira vez que Vini recebeu o prêmio de The Best, concedido pela entidade máxima do futebol. The best FIFA Men's Player of the Year is Vinícius Júnior. Vini recebeu o troféu FIFA The Best no Catar. Ele foi eleito o melhor jogador do ano de 2024 em reconhecimento ao seu talento. No palco, o jogador expressou gratidão a todos os presentes, companheiros de clubes, técnicos, amigos e a família. Ele recebeu 48 votos de treinadores, capitães de times, jornalistas e torcedores. O meia espanhol, Rodri, que levou a bola de ouro, ficou em segundo lugar com 43 pontos. Aos 24 anos, o atacante do Real Madrid se tornou o segundo brasileiro mais jovem a conquistar o tão sonhado prêmio da FIFA. Vini Júnior viveu a temporada mais espetacular da carreira no último ano. Ele foi um jogador-chave em momentos decisivos para o Real Madrid,
marcando 24 gols em 39 partidas e fazendo 11 assistências na última temporada. Ele foi o melhor jogador da Liga dos Campeões da Europa e da La Liga, o campeonato espanhol. Com a honraria conquistada por Vini, o Brasil quebrou um jejum de 17 anos sem conquistar o prêmio de melhor do mundo. A última vez que isso aconteceu foi com Kaká em 2007. As medalhistas olímpicas brasileiras da ginástica viralizaram nas redes sociais durante um momento lindo de descontração. Elas estão viajando juntas, conhecendo os parques da Disney em Orlando e em um post mostrando a desenvoltura delas em outra modalidade, viralizou. Donas de um bronze olímpico inédito por equipes na ginástica artística em Paris, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade e Júlia Soares são uma sensação. Por onde elas passam não tem jeito, chamam a atenção. E foi assim em um bar de karaokê em Orlando. As amigas se divertiram cantando músicas de sucesso como Girls Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper. Flavinha ainda estava usando uma camisa do Brasil durante essa performance no palco. E o vídeo, postado na rede social da ginasta, acabou tendo milhões de visualizações e elogios à cantoria do trio. As amigas estão curtindo uma viagem bem divertida, visitando os parques da Disney e, como sempre, esbanjando simpatia. E a gente adora. Bom, vamos dar uma olhada na previsão do tempo? Vamos comigo aqui no nosso telão, gente. Começando por Boston, mínima prevista de 36 para amanhã, vai chover da faixa de Washington até Nova York. Em Charlotte, mesma situação, por lá o sol nem aparece. Em Atlanta, previsão de tempo encoberto e segue mau tempo por todo o estado da Flórida com muita trovoada prevista. Já no Texas, em Houston, o sol não aparece, mínima fica em 46. Brownsville a gente tem chuva também, San Antônio tem trovoadas ao longo do dia, com mínima de 43, máxima de 69. Em El Paso já tem sol brilhando o dia inteiro, não tem nuvens nem chuva por lá. Albuquerque, tempo encoberto com máxima de 53. Phoenix, sol brilhando forte, máxima de 82, mínima de 50. Los Angeles também, um cenário aí de tempo aberto. Las Vegas, máxima de 68 também, com sol brilhando forte. E São Francisco, tempo encoberto com mínima de 45, máxima de 58. E uma das maiores empresas de tecnologia do mundo elegeu um aplicativo brasileiro que tem auxílio de inteligência artificial como o melhor do mundo. O app é voltado para o mundo da música, permite alterar ritmos, identificar trechos de canções e já foi introduzido em 33 idiomas. A reportagem é da Eloá Orazen. Que atire a primeira pedra aquele que nunca soltou a voz num bom e velho karaokê. Pois agora a lógica dessa atividade foi estendida aos demais instrumentos que compõem uma música e os desenvolvedores brasileiros, em vez de pedras, colecionam prêmios. A ferramenta mais conhecida pelo Moisés é a de separação de faixas. Então a gente tem um algoritmo de separação que permite separar qualquer música que já foi mixada nos seus elementos originais, como por exemplo, remover o vocal ou isolar o vocal, remover a bateria ou isolar a bateria e outros instrumentos também. Na prática, isso significa que basta alguns cliques para que você se torne o baterista do Guns N' Roses, o baixista do Red Hot Chili Peppers ou até o pianista do Elton John. Eu venho do Nordeste, sou cabra da peste, trago a minha tese. Tecnologia fina, feita pra criar. Esse karaokê para músicos tem espaço para amadores e profissionais e até já ajudou gente grande a conseguir emprego. O Eloy Casagrande, basicamente, era o baterista do Sepultura por muitos anos, né? Acabou gravando um vídeo no YouTube, fazendo um cover de uma música do Slipknot, usando, né, o aplicativo do Moisés, né? E, basicamente, o que é que ele fez ali? Ele removeu a bateria original, né? E ele tocou por cima, de uma forma bem imersiva com a banda, ou seja, parecia que ele tinha tocado na gravação original. E o que é que aconteceu? O baixista da banda, do Slipknot, acabou vendo, né? E fez, poxa, vamos chamar esse cara aqui para fazer um audition e quem sabe ser o novo baterista, né? E acabou que isso ocorreu. Com sede nos Estados Unidos e mais de 50 milhões de usuários mundo afora, o aplicativo foi levado ao ar em 2019 e recentemente foi eleito por uma das gigantes do setor de tecnologia como aplicativo do ano. Uma vitória que foi bastante celebrada pelas raízes verde e amarelas do programa. É legal ver a surpresa da galera na rede social quando descobre que o Moisés é feito pro brasileiro, né? A galera enlouquece. Caramba, eu amava o app e agora por saber que é de brasileiro, tipo... Mas essa surpresa vem só da parte dos fãs mesmo. Quem trabalha no mercado de tecnologia sabe bem do potencial dos brasileiros.
algo que já é reconhecido e estabelecido em nível mundial. Os desenvolvedores brasileiros não deixam nada a desejar para o marketplace global, né? A gente tem parceria com as universidades do Brasil, incluindo universidades do Nordeste, a gente tem parceria com o FPE, com o FPB, com o FCG de Campina Grande. Então, o Nordeste brasileiro, não só o Brasil, mas o Nordeste brasileiro tem um celeiro muito, muito interessante de talentos. E se você também observar fundadores e CEOs de grandes empresas, por exemplo, o CEO da Qualcomm é brasileiro. Fundadores do Facebook e do Instagram são brasileiros, né? Tipo, o brasileiro, ele é muito sharp, né? O que eu vejo é que às vezes a gente talvez não tenha as mesmas oportunidades, mas a gente crê veementemente que que o talento realmente ele é igualmente distribuído ao redor do mundo, e o Brasil com certeza está muito bem posicionado. O Jornal Américas no Ar está terminando. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.